Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro. Não esqueça de se inscrever no canal, de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o filósofo Thomas Hobbes. Quem foi Thomas Hobbes? Quem é o filósofo lembrado pelo Pacto Social? Thomas Hobbes ele nasceu no final do século XVI e viveu a maior parte do tempo no século XVII. Ele era inglês, ele nasceu de um parto prematuro, ele tinha facilidade com línguas, ele estudou latim e grego, ele foi preceptor do rei Carlos II da Inglaterra e no final da vida ele foi acusado de heresia e teve que se defender dessas acusações. O corporeísmo mecanicista. O que significa isso? Que os fundamentos de toda a realidade são movimento e corporeidade. O que é o movimento? A causa da qual nascem necessariamente todos os corpos naturais e todos os processos cognitivos da mente humana. Então, para o Hobbes, a única coisa que existia era movimento e corporeidade, ou pode ser entendido como corpo. O movimento, então, seria a origem dos corpos, né? Então, para ele, os corpos nascem do movimento e é a origem do processo cognitivo da mente humana. O que é corporeidade? Tudo aquilo que não depende do pensamento humano e que é causa das sensações, de que deriva, enfim, todo o conhecimento humano. Então, para o Hobbes, a corporeidade, os corpos, é tudo aquilo que não depende do homem, né? Então, a origem não estaria no homem. E é a causa, a origem do conhecimento do homem. Aqui é uma alusão ao empirismo. Então, para o empirismo, a origem do conhecimento passa pela experiência, passa pelas sensações, passa pelos sentidos. Então, para o Hobbes, as ideias, o pensamento, eles nascem das sensações, né? Da experiência pelos sentidos. Ele vai falar que há 3 tipos de corpos. Primeiro, corpo natural inanimado. Então, seria um corpo sem vida. Segundo, corpo natural animado. Por exemplo, o homem. E terceiro, corpo artificial. Então, seria um corpo criado. Segundo momento, o sistema da ciência e a ciência do Estado. O que significa isso? Ciência, conhecimento de consequências, igual filosofia, como conhecimento dos corpos, de suas causas e de suas propriedades. Então, para o Hobbes, o papel da filosofia, o objeto da filosofia, seria o conhecimento dos corpos. O Hobbes, ele não gostava da metafísica, ele não gostava dos escolásticos, da filosofia medieval cristã. Então, para ele, a filosofia, o único objeto de estudo seria os corpos e as causas e suas propriedades, que serve-se da lógica, ciência do correto raciocinar, que consiste em calcular, somar e subtrair nomes, proposições e definições, segundo as regras convencionais, nominalismo. Então, ele vai desenvolver uma lógica que tem como base os nomes, né? Que tem como base os nomes. E para ele, então, a lógica ela teria o papel
do correto raciocinar, que consiste em calcular, somar e subtrair nomes. Filosofia natural, que tem como objetos o corpo em geral e o homem. Então, a filosofia serve-se da filosofia natural, que tem como objetos o corpo em geral e o homem. A filosofia serve-se da filosofia política, que tem como objeto o corpo artificial, o Estado, que tem dois pressupostos. Então, para o Hobbes, a filosofia política, ela vai estudar o corpo artificial. Que corpo artificial é esse? O Estado. Então ele vai dizer que o Estado tem dois pressupostos. Então, primeiro, a vida e sua conservação, instinto de evitar a guerra contra todos, entre parênteses, egoísmo. Aqui, o Hobbes ele quer dizer o quê? Que o homem, no seu estado natural, ele vivia numa guerra de todos contra todos. Então, antes do pacto social, antes da origem do Estado, para o Hobbes existia um estado de guerra de todos contra todos. E o instinto do homem seria a conservação da vida, né? E a vida seria o bem mais precioso. Nesse estado de guerra de todos contra todos, que o Hobbes cria, né, a sua famosa expressão que o homem é o lobo do homem. Então, essa expressão, o homem é o lobo do homem, ele fala dentro desse contexto da guerra de todos contra todos. Segundo pressuposto, a justiça, convenção humana, leis naturais que permitem realizar racionalmente o instinto de pacto social, com o qual todos os homens deputam um único homem ou uma assembleia para representá-los com poder indiviso e absoluto, entre parênteses, absolutismo. Então, se o homem lá no seu estado natural, ele vivia numa guerra de todos contra todos, e o bem mais precioso era a vida, e ele tinha o instinto de conservação, houve o que? Um momento que o homem cria o que? Um pacto social. Nesse pacto social, os homens, eles se reúnem e eles vão escolher um único homem ou uma assembleia, um grupo de homens para representá-los. Aqui o Hobbes, ele vai defender o absolutismo. Então ele defendia a monarquia absolutista. Então, para ele, esse pacto social dava ao monarca absolutista todo o poder. Então, a partir do pacto social, na concepção de Hobbes, ele vai defender, né? Ele vai defender e vai legitimar todo o poder absolutista do monarca. O Hobbes, ele vai usar a expressão Leviatã. Ele faz uma obra escrita chamada de Leviatã, que é um monstro que aparece na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que seria metade Deus e metade monstro. Então, Leviatã, Deus mortal ao qual os homens devem sua paz e sua defesa. Esse Leviatã é o Estado, né? Então, para o Hobbes, o Estado seria um Deus mortal ao qual os homens devem sua paz e sua defesa, né? Então, com isso, o Hobbes ele entra aí na filosofia política, ele é muito lembrado na filosofia política, e ele vai defender o absolutismo. Então, para ele muda o eixo.
a monarquia, ela não está mais baseada no direito divino, que até então se entendia que a realeza ela surgia do direito divino, ou seja, os reis eles eram herdeiros do poder que Deus deu a Adão de governar os homens, e as famílias reais seriam herdeiras desse poder de Deus dado a Adão. E ele vai dizer então que o poder absolutista monárquico nasce desse pacto social. Beleza?